Fala aí, Santos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, eu sou o Breno. Meu objetivo aqui é compartilhar um pouco daquilo que eu amo, que é o conhecimento a respeito de Deus. Esse é um assunto que eu sou extremamente apaixonado e me sinto muito privilegiado de poder edificar os irmãos que clicam aqui para assistir esse vídeo, tá? Para que os irmãos saibam, isso daqui é uma aula que eu dei na IBD da nossa igreja e eu achei legal trazer aqui para o YouTube. Então, sem mais delongas aí, eu queria fazer algumas perguntas inicialmente, que geralmente talvez você já se fez essas perguntas, se faz essas perguntas ou já fizeram essas perguntas para você, que são perguntas que revelam algumas tensões que existem na nossa fé. Por exemplo, se Deus é bom, se Deus é amor, por que existe tanto sofrimento? Olha, você não crê nos atributos de Deus, que Deus é soberano, ou seja, Deus pode todas as coisas, que Deus é onipresente, que Deus é onisciente, Ele sabe. Deus conhece o futuro, o passado, o presente, tudo ao mesmo tempo. Deus está para além da linha do tempo. Ora, se Deus é tudo isso que você crê que Ele é, que eu creio que Ele é, por que acontecem tantas tragédias, tantas maldades, né? Outras coisas, alguém talvez no seu trabalho descobre que tu é crente e pode falar assim, olha, pô cara, que patético, você acredita em livro retrógrado, ultrapassado, que foi escrito por homens, repleto de contradições, de um Deus de amor mandando pessoas para o inferno, condenando a sexualidade das pessoas. Cara, esse amor não é um Deus de amor. Eu conheço o amor, eu amo, e esse Deus não ama. Então são perguntas que podem te colocar contra a parede, contradições, isso aqui está cheio de contradições. Maldito é o homem que confia em outro homem, e você confia em um livro que foi escrito por outros homens? Com todas essas traduções, ninguém adulterou? Pô, tu tá me pedindo para crer numa coisa patética, né? Alguns de vocês podem ter boas respostas a essas perguntas, outros talvez não. Mas vejam, meu ponto de partida aqui para essa aula não é que você saia daqui pensando que o seu objetivo como cristão é ter respostas na ponta da língua. O meu ponto de partida aqui é perceber o quanto que isso revela outra coisa, que é o quanto que você está disposto ou o quanto que você deseja conhecer o Deus que você crê. A nossa vida, ela é pautada, de certa maneira, por aquilo que nós valorizamos, que nós consideramos precioso. E tudo aquilo que nós valorizamos, se você reparar bem, ninguém precisa te convencer a se dedicar para aquilo. Pense no seu trabalho. Se você ama a sua paixão, esse amor, ele se traduz em uma dedicação em conhecer a história da sua profissão, em conhecer as principais referências, em conhecer como que aquilo chegou, como essa profissão chegou até você. Você pensa num time de futebol ou qualquer outro hobby. Pô, eu tenho amigos que, se tirar o técnico do time deles, eles conseguem escalar melhor. Eles conhecem todas as escalações, os principais títulos que o time teve. Eles conhecem os minutos em que saíram os gols. Se a gente está em período de Copa, alguns até pensam assim, poxa, tirar o Ancelotti de lá eu consigo escalar melhor, consigo fazer uma convocação melhor. Tudo isso revela exatamente esse amor que se inclina a conhecer, a desejar, a uma dedicação. A gente consegue aplicar isso até nos relacionamentos. Quando você está conhecendo uma pessoa, se você já é casado, pense no início do teu relacionamento. Ninguém precisou te convencer de que você precisaria conhecer aquela pessoa. Você fez isso naturalmente. Por quê? Porque o amor pressupõe dedicação, tempo, privações, abrir mão de certos direitos, confortos, para que você possa amar. Isso faz parte. Agora, tem algo de muito contraditório nisso tudo, porque quando nós vemos para o assunto de Deus, isso parece não acontecer. Nós confessamos que Deus é o nosso bem supremo. Nós confessamos que nada mais importa, que Deus é a nossa vida, que Ele é o nosso maior tesouro. Afirmamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Só que muitas vezes nós nos dedicamos a qualquer outra coisa, menos a tudo isso que nós dizemos ser o eixo e o centro da nossa vida. Tem algo de contraditório aqui, irmãos. E isso deve nos incomodar e nos confrontar. Eu fico imaginando se Cristo perguntasse para nós, como perguntou para Pedro: olha, você me ama? Talvez, na primeira instância, nós diríamos, como nós cantamos em muitas músicas, né? Sim, Senhor, eu te amo. E talvez Cristo poderia nos fazer uma outra pergunta: mas se você me ama mesmo, quanto que da sua mente pertence a mim? Talvez, como Pedro, nós também diríamos um pouquinho mais tímido e concluiríamos que
Senhor, tu sabes de todas as coisas. Irmãos, o tema da nossa aula aqui então é uma mente para Deus, amando o Senhor com todo o entendimento. Nós vamos perceber aqui como que crescer no Evangelho, crescer no conhecimento e ir avante nas nossas capacidades intelectuais acerca do ser de Deus é uma forma de adoração também. Então, para isso, nós vamos responder aqui 4 perguntas. Pergunta número 1 é: o que significa amar a Deus com todo o entendimento? Pergunta número 2: como Cristo nos ensina a amar a Deus com a mente? Pergunta número 3: quais são os perigos de uma fé sem entendimento? E a pergunta número 4 é: como cultivar uma mente que ama a Deus? Vamos então à pergunta número 1: o que significa amar a Deus com todo o entendimento? Afinal, essa é uma expressão usada pelo próprio Cristo, e ele usa em Marcos capítulo 12, do verso 28 ao verso 30, quando um mestre da lei pergunta para Cristo qual que era o maior mandamento de todos. E aí Cristo diz no verso 30: ame o Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Há muito o que se considerar sobre esse texto, mas a gente vai se concentrar no aspecto do entendimento, né? Porque diz Cristo aqui, com todo o seu entendimento. O que é interessante aqui, né, na resposta de Jesus é que, ao invés de Jesus usar algo novo para explicar e para resumir a lei para esse homem, Cristo volta a Deuteronômio 6, que era parte muito prática e diária da confissão de fé do povo de Israel, dos judeus aqui dessa época, porque eles recitavam isso diariamente. Então, quando Cristo apresenta isso para aquele povo e chega até nós, o que é importante notar? É que o propósito de Deus nunca mudou, irmãos. O propósito de Deus permanece o mesmo. Deus apresenta que nós devemos o amar com todo o nosso coração. Ou seja, o propósito de Deus não é que nós o amemos apenas de maneira exterior, apenas pelo nosso comportamento, apenas pelo rito, pela religião. Não. O principal mandamento de Deus não admite uma vida fragmentada diante dele. Deus sempre exigiu um povo que o amasse acima de todas as coisas. Se Deus precisou ordenar que nós devemos amá-lo com todo o nosso entendimento, o que aconteceu com as nossas mentes? E aqui a gente olha para uma consequência da queda que ela afeta o nosso pensamento. Paulo também apresenta depois, né, que não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então, ou seja, o nosso entendimento, irmãos, ele foi corrompido, né? Que apenas o nosso comportamento foi desordenado, mas toda a nossa natureza, ela foi corrompida. O que isso significa? A mente e o homem que foi criado para contemplar, para admirar a glória de Deus, passou a desejar outras coisas que não são o Criador. E talvez isso converse com a nossa introdução, quando nós percebemos que é muito natural nós passarmos muito tempo aprendendo qualquer outra coisa, e nós não encontramos esse mesmo tempo sendo aplicado ao conhecimento, à grandeza e à majestade de Deus na mesma intensidade, né? Demonstrando esses sintomas interior de que nós não desejamos conhecer tanto, talvez, né, o Deus que nós professamos crer. Então, não pensem também, irmãos, que eu estou querendo definir aqui um problema meramente intelectual. Não. É um problema espiritual, é um problema moral, tá? Não se trata de uma falta de capacidade para aprender, porque justamente nós já pontuamos que essa capacidade ela existe, ela permanece em nós, mas é que ela está corrompida. Ela deixou de considerar Deus como o bem mais precioso a ser conhecido e a gente passa a ir para conhecer outras coisas, né? Então é por isso que esse mandamento ele não deve ser ouvido e entendido como, quando Cristo diz, olha, amem com todo entendimento, não deve ser entendido apenas como assim, olha, estudem mais. Não. O que Jesus está falando para nós é algo muito mais profundo e importante. É mais sobre chamando o homem de volta ao propósito a qual ele foi criado. É literalmente você ser restaurado dessa corrupção. É o propósito a qual você foi criado. Deus te criou para conhecê-lo, para ter prazer em Deus, para viver para a glória de Deus. Esse é o motivo que Deus nos fez, né? Deus nos fez para pensar nele. Deus nos fez para encontrar nele a maior alegria da nossa mente. Então, esse é o chamado de Cristo, por isso que ele volta a esse propósito inicial, desde Deuteronômio, com
com Moisés, com o povo de Deus ali. Então, esse é um propósito, né? Amar a Deus com todo o nosso entendimento é devolver as nossas mentes ao seu verdadeiro propósito e verdadeiro Senhor. O que significa realmente amar a Deus com todo entendimento? Significa reconhecer que pensar é um ato espiritual. Pensar é uma forma de adoração. Significa que aprender sobre Deus não é um mero passatempo para o cristão, como é para você aprender qualquer outra coisa. Aprender sobre Deus é uma expressão de amor para aquele que nos amou primeiro. Irmãos, amar ao Senhor com todo o nosso entendimento é consagrar a nossa mente a Deus, é oferecer as nossas mentes ao Senhor todos os dias, com a nossa memória, com a nossa razão, com a nossa capacidade de aprender, para que nós possamos conhecê-lo, para que a palavra de Deus nos transforme, para que o conhecimento, para que Deus nos transforme, para que nós sejamos cada vez mais parecidos com Cristo. É isso que significa amar a Deus com todo o nosso entendimento. Indo para a nossa segunda pergunta, há um perigo que talvez esse vídeo aqui possa gerar em você, é que você saia daqui pensando apenas naquilo que você deve fazer. E você se esquece, e eu queria que você guardasse isso no coração, é que a Bíblia, nos seus mandamentos, ela não necessariamente aponta para nós primeiro. Ela sempre aponta para Cristo como nosso modelo. Nós precisamos olhar para Cristo para aprender todas as coisas e imitar a conduta de Cristo. Veja, uma pergunta que você já deve ter feito, que é, se Cristo tivesse nessa situação, o que Cristo faria? A pergunta mais interessante é o que Cristo fez e não o que ele faria, porque o que ele faria fica muito hipotético, né? Abre margem para a tua imaginação e para as tuas decisões, quando na verdade nós temos um livro que relata o que Cristo fez, e isso que é o ponto interessante e importante para nós. Então substitua a forma de fazer essa pergunta, mas passando para a pergunta 2, a gente vai olhar para Cristo, a Bíblia aponta para Cristo e ela mostra para nós como Cristo fez isso. E a nossa pergunta é, como Cristo nos ensina a amar a Deus com a nossa mente? Existe um detalhe importante na vida de Jesus que muitas vezes passa despercebido para nós quando nós pensamos em Cristo. Muitas vezes nós pensamos no quê? Nas coisas extraordinárias, né? Cristo expulsando demônios, Cristo parando tempestades, Cristo dando ordem aos mortos que voltem à vida, Cristo multiplicando comida para milhares de pessoas, né? E isso são as coisas impressionantes que nós vemos a respeito do nosso Senhor Jesus, mas antes de iniciar o seu ministério, Jesus viveu uma humanidade verdadeira, irmãos. Nós, quando estudamos a união hipostática, que é um assunto que diz respeito a Cristo ser verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Quando a gente estuda esse texto, a gente passa ali pelo texto de Filipenses, que é um texto belíssimo, que diz que tenham a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não o considerou ser igual a Deus. Né? Ele se esvaziou, assumiu a forma de servo, de homem, né? Semelhante a homem, foi obediente até a morte e morte de cruz. Quando a gente passa por esse texto, uma das coisas que a gente percebe é que o Senhor Jesus, enquanto esteve na terra, se fez carne, ele não fingiu ser humano. Ele foi verdadeiramente humano. Então, isso significa que o Senhor Jesus, ele teve infância, ele se desenvolveu, tanto é que Lucas capítulo 2, versículo 52, diz que Cristo crescia em estatura e sabedoria, né? Então, Cristo aprendeu, meus irmãos, Cristo amadureceu, Cristo refletiu isso, né? E é dito que ele fez isso diante de Deus e diante dos homens. Olha que bonito isso, irmãos. Cristo aprendeu a profissão do Pai, ele aprendeu as Escrituras, ele aprendeu a orar, ele aprendeu dia após dia. Esse aprender e crescer foi parte da obediência perfeita de Cristo ao Pai, irmão. Cristo viveu a humanidade exatamente como ela deve ser vivida para a glória de Deus. Aprendendo, confiando, dependendo e obedecendo de Deus passo a passo. Tem uma outra parte também que nós vemos quando aquela passagem que Cristo diz, olha, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Isso também tem muito a nos ensinar, porque apresenta que Cristo tinha um conhecimento profundo dos direitos romanos, da política, da cultura da sua época. Irmãos, Cristo não era uma pessoa ignorante. Jesus ensinava por meio de parábolas.
ele confrontava os fariseus, os mestres da lei da sua época, ele citava os profetas. Quando ele confronta os saduceus, ele mostra que eles estavam errados porque eles desconheciam as escrituras. Cristo falava com agricultores, com pescadores, com pastores, com comerciantes, com donas de casas, com juízes, com trabalhadores, com pais de família. A demonstração da compreensão do seu tempo de Cristo era exuberante. Em diversos momentos a resposta de Cristo é: nunca lestes? Em tom de pergunta, né? Poxa, vocês nunca leram tal coisa? Então nós temos aqui um Cristo, um Jesus que é o nosso modelo, que amava a palavra do Pai, que se dedicava à palavra, à vontade do Pai, que conhecia, que vivia a palavra do Pai. E Cristo usava tudo isso para revelar o reino de Deus para aquelas pessoas, e isso confronta a nossa maneira como nós enxergamos a nossa espiritualidade, irmãos. A nossa necessidade de estudar é urgente, irmãos. Aprender a desenvolver a nossa mente não é algo secundário para nós como cristãos. Só que o ponto de partida é que nós devemos olhar para Cristo como o nosso modelo e como o nosso exemplo de aplicação e de vivência de tudo isso. O homem perfeito que pisou nessa terra nunca desprezou a sua mente, muito pelo contrário. Ele aplicava à sua mente a glória de Deus. A mente que Deus deu para ele, ele aplicava para a glória de Deus. E aqui está a principal lição para nós, irmãos. Nós não estudamos porque amamos estudar. Nós não estudamos porque admiramos o conhecimento. Nós estudamos porque nós admiramos Cristo. Nós estudamos porque nós admiramos e amamos aquilo que Cristo amava, aquilo que Cristo fazia, e nós queremos ser como Ele. Então, se nós quisermos seguir o Mestre, se nós quisermos ser igual ao Mestre, nós precisamos amar aquilo que Ele amava. Cristo guardava a palavra do Pai. E é isso que nós devemos fazer também. Então, é assim que Cristo nos ensina a amar a Deus com as nossas mentes. Agora, passando para a nossa terceira pergunta, a gente vai tentar responder aqui o que acontece com uma pessoa que diz amar a Deus, mas negligencia a mente que Deus lhe deu. Quais são os perigos de uma fé sem entendimento? A gente vai fazer por tópicos, para ser um pouco mais prático. A quarta pergunta também será por tópicos. Então, eu separei aqui que uma fé sem entendimento é facilmente enganada. Irmãos, às vezes eu fico um pouco surpreso quando eu vejo pessoas compartilharem comentários, vídeos de coisas das Escrituras que são completamente oposto à Bíblia. Não tem respaldo bíblico nenhum do que está sendo dito. Uns sintomas do tipo assim, só porque está sendo dito com uma entonação de voz bonita, só porque está sendo dito com um discurso legal, tem uma edição top, parece que aquilo ali é a palavra de Deus. E guarde uma coisa no teu coração, não é só porque a pessoa abriu a Bíblia, leu um trecho da Bíblia e fez um comentário sobre aquilo dali, é bíblico. A pessoa pode estar no púlpito da igreja, ela pode ler as Escrituras e pode falar um monte de coisa, e aquilo ali não tem nada a ver com as Escrituras. Então esse é um primeiro ponto extremamente perigoso, porque uma fé sem entendimento é facilmente enganada, é facilmente corrompida. Tem uma frase de Calvino que é muito válida para esse momento, em que ele diz assim que não sei, nem sei se é de Calvino, eu já vi ser atribuída a Calvino, mas nunca vi as referências, tá? E a frase é mais ou menos assim: quem negligencia a sua formação bíblica confunde os sussurros do diabo com a voz de Deus. Olha como é perigoso isso, né? De maneira prática, irmãos, às vezes nós podemos estar nos reunindo na igreja crendo que estamos adorando a Deus, mas nós não estamos, porque nós os desconhecemos. Nós estamos adorando um Deus criado por nós mesmos, criado por qualquer outra coisa, pelas pessoas, menos um Deus que é revelado aqui neste livro. Oséias 4:6 também diz que o meu povo está sendo destruído, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, o que é importante a gente pensar nesse tópico aqui, irmãos? Você percebe que o que falta para o povo não é sinceridade de um ponto de vista, porque às vezes a pessoa está sendo sincera ali, ela está sendo bem intencionada, mas às vezes falta o conhecimento real de Deus. Eu imagino assim, irmãos, que quando a gente pensa nas grandes heresias, nos desvios de falsos ensinos, ninguém acorda um dia e fala assim, olha, hoje eu estou com vontade de acreditar numa heresia, hoje eu estou com vontade de ser enganado. Não, ninguém acorda com esse desejo. Mas esse desejo, e isso se torna uma realidade quando nós negligenciamos o conhecimento de Deus, quando nós negligenciamos nos aprofundar nas coisas do Senhor. E aqui eu quero fazer uma observação para que você tome muito cuidado com pseudos posicionamentos neutros da fé. Você diz assim, olha,
Eu tô acima dos debates, né? Geralmente a gente vê isso quando fala sobre calvinismo, sobre arminianismo, ou então quando se fala sobre política. Não, eu não ligo para política, o meu negócio é Deus, né? É como se você estivesse para fora do debate. Tome cuidado com isso, porque muitas vezes isso só revela uma fé imatura do ponto de vista que é muito cômodo você ser neutro nesses assuntos porque te poupa o esforço de pensar biblicamente, te poupa o esforço de estudar, de conhecer, de se aprofundar, de sair ali do leite materno, de ir para alimentos sólidos, né? Que são muitas das perguntas que nós mencionamos no começo desse vídeo. Então, às vezes parece algo bom, mas no fundo é só preguiça mesmo. O segundo ponto é que uma fé sem entendimento confunde a voz de Deus com a sua própria voz. Isso é muito problemático nas nossas gerações, porque a gente tem uma cultura muito forte dentro das igrejas de pessoas que vão à igreja, que escutam, prestam atenção no culto, que se relacionam com Deus, que fazem inúmeros estudos. E quando você pergunta para elas, olha, o que você aprendeu? Elas não sabem dizer o que elas aprenderam. Só sabem dizer que foi bom, que elas choraram, que elas se emocionaram. E na verdade elas podem estar muitas vezes se relacionando apenas com elas mesmas e confundindo isso com uma experiência com Deus. Quanto menos nós conhecemos as Escrituras, mais nós corremos o perigo de transformar os nossos medos, as nossas frustrações, as nossas ansiedades, as nossas opiniões, os nossos sentimentos e tudo isso na voz de Deus. É um risco que nós corremos. E por fim aqui, uma fé sem entendimento, ela não é capaz de discipular a próxima geração. Veja, quando Cristo usa o exemplo de Deuteronômio, né, ele traz à tona ali o texto de Deuteronômio, depois daquilo ser ensinado ao povo de Israel, né, que o povo de Israel amasse a Deus todo o coração e tudo mais, é ordenado também que Israel transmitisse todo esse conhecimento para as próximas gerações. E a pergunta é, como nós iremos instruir se nós não somos instruídos? Então, isso aponta para nós também que crescer no conhecimento a respeito de Deus, nas doutrinas, no ser de Deus, na história, não é uma responsabilidade individual, mas é coletiva. É uma responsabilidade geracional. Se a nossa fé permanece superficial, fraca, dificilmente nós ajudaremos os nossos filhos a permanecerem firmes em um mundo cada vez mais caótico e hostil ao Evangelho. Irmãos, a próxima geração ela será muito influenciada pela maneira como esta geração trata as Escrituras, o conhecimento a respeito de Deus, a seriedade em que nós levamos as grandes verdades da palavra de Deus. Então, se Deus requer também de nós a nossa mente, se Cristo nos dá um exemplo de como devemos aplicar a nossa mente para a glória de Deus, se nós percebemos que uma fé sem entendimento é tão perigosa, como nós podemos cultivar uma mente para a glória de Deus? É a nossa quarta e última pergunta aqui. O primeiro ponto é o mais importante de todos. Alimente a sua mente com as Escrituras todos os dias. Ofereça os seus pensamentos a Deus. O salmista diz, pela manhã, Senhor, te apresento a minha oração. Pela manhã, o Senhor ouve a minha voz. Então, pela manhã, já apresente, já aplique o seu raciocínio, a sua maneira de pensar. Aplique, lembre das grandes verdades do Evangelho, lembre da providência do Senhor, que a misericórdia do Senhor se renovou mais uma manhã. Peça a Ele para que o seu amor para Ele se renove também nessa manhã. Então veja, isso é importante nós termos em mente, porque a nossa mente não permanece vazia. Ela está sempre sendo formada por alguma coisa todos os dias. Então, ler as Escrituras, meditar nas Escrituras, não pode ser apenas mais uma tarefa do nosso dia, mas a principal tarefa. É como o Salmos 1 nos apresenta, né? Pelo contrário, o seu prazer está na lei de Deus e na sua lei medita de dia e de noite. Irmãos, de maneira prática, para que não fique mais do mesmo sobre esse assunto, tem que ser assim, abrimos o nosso texto, nós lemos com atenção, nós meditamos, fazemos perguntas difíceis para o texto bíblico, nós comparamos o texto com outras passagens, nós olhamos para esse texto e nos perguntamos se isso aponta para alguma característica na nossa vida que precisa ser restaurada. Se esse texto aponta para alguma característica no ser de Deus como Redentor, como Salvador, se isso nos demonstra a grandeza do Senhor para que nós possamos contemplar, para que nós possamos nos render a Ele. Então, conhecer a Deus, aplicar o nosso pensamento, a glória de Deus, cultivar essa mente, exige tempo, exige atenção, exige concentração, exige amor. O segundo ponto de como cultivar uma mente para Deus é aprenda com a igreja que Deus te deu. Tem EBD na sua igreja? Participe das EBDs, dos cultos, das programações.
Se cerque das pessoas mais piedosas que você conhece na igreja, converse com elas, dê abertura na sua vida para que vocês possam ter um relacionamento verdadeiro, tenha comunhão real. Então, não se limita e nem omita aspectos da sua vida a pessoas piedosas. São, às vezes, providência de Deus na sua vida. Então, se você tiver a oportunidade de ser transparente com essas pessoas, abrir aspectos da sua vida, faça, irmãos. Isso é extremamente saudável para a nossa fé. E é uma das maneiras a qual nós conseguimos cultivar uma mente para a glória de Deus também. Então, às vezes, você está conversando com algum irmão e ele te pergunta, como você está? Como é que está a vida? E você responde só, sim, está tudo certo. E fica por isso mesmo. Não, dê retorno na conversa, alimente a conversa. Irmão, tá tudo muito bem, tô aqui no trabalho agora, tô indo para tal lugar, tô estudando tal livro, tô com dúvida tal, eu vi tal isso. Viu, você pega aquele ponto de partida e você vai alimentando essa conversa para não deixar a conversa morrer. Isso é importante você aprender com a igreja que Deus te deu, para que você participe das programações, para que você se dedique àquilo dali. O terceiro é você cultivar o hábito de ler bons livros cristãos. Né? Depois da Bíblia, Deus tem capacitado inúmeras pessoas para edificar a igreja dentro dos dons que Deus compartilha com cada um de nós. E na história da igreja nós temos livros riquíssimos, profundos, que tem muito a edificar, fortalecer a nossa fé. E isso é glorioso porque ninguém precisa começar do zero. Nós podemos aprender com grandes pessoas que Deus capacitou ao longo da história para nos ajudar a compreender melhor a nossa fé. Então, se você até quiser indicações de livros depois, deixe aí nos comentários que eu posso trazer algumas recomendações, tá? E se você também está gostando desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar aí também qualquer outro assunto que você gostaria de ver aqui no canal. Fique à vontade, estamos começando esse canal basicamente agora, tá? Então, nenhum desses livros substituem a Bíblia porque eles não são infalíveis, mas são sim também instrumento de Deus para nos ensinar e para nos capacitar, para que nós possamos crescer. Amém? Quarto ponto, transforme todo conhecimento em adoração. Toda vez que você aprender algo novo, medite naquilo, pensando como que aquilo pode traduzir e formar em você mais reverência, mais amor, mais gratidão a Deus, mais humildade ao Senhor. Tá? Lembre-se, nós não estudamos com o objetivo de formar teólogos, né? Não é que você seja um teólogo por ser um teólogo por objetivo em si mesmo, né? Mas é que você estuda por objetivo de que Cristo seja formado em você, para que você se pareça mais com Cristo. Amém? Esse é o objetivo aqui do estudo. E por isso que eu coloco um tópico para você transformar todo o conhecimento em adoração. Para que você seja formado por esse conhecimento e não informado. Para quem não sabe a diferença de informação e formação, é que a informação é seca, né? Olha, a informação é essa. Agora, a formação é quando você olha para a informação e ela te afeta. Ela vai para a sua segunda-feira, para a sua terça, para a tua quarta. Então veja, quando você estuda, vou dar um exemplo aqui, você começa a estudar sobre o culto ao Senhor. E você entende que o culto é uma convocação do povo de Deus à presença de Deus. Olha, então você fala, poxa, então o culto é um momento em que eu me reúno com os santos da igreja e nós estamos à presença de Deus para cultuar a Deus. Então, ou seja, se o culto eu estou ali para cultuar a Deus, eu não estou ali para receber nada. E se eu estou diante da presença de Deus, como eu devo me portar? Agora que eu sei, que eu aprendi que o culto é para ser para Deus, não deve ser para me agradar, nem para me satisfazer, como isso muda a minha forma de cultuar, a minha forma de adorar? Pensa, tá vendo como isso começa a afetar a sua maneira? Poxa, se eu estou diante da presença de Deus nesse culto para cultuá-lo, eu mexo no celular, eu me distraio, eu converso com as pessoas, não posso. Eu estou diante da presença de Deus para cultuar, é um momento reservado para eu cultuar a Deus com os meus irmãos, em comunidade. Como isso afeta a minha fé? Né? Então, toda vez que você aprende algo, tu deve ter um objetivo, buscar um objeto formativo ali na sua espiritualidade. Tá? Então, transforme todo o conhecimento em adoração. Então, agora, algumas dicas práticas para o que diz respeito de rotina, de dia a dia. Né? Primeiro ponto, não espere ter a rotina ideal. Não espere ter tempo. Organize a sua rotina, organize o seu tempo. Provavelmente você trabalha todos os dias, porque você organiza a sua vida em volta do seu trabalho, de alguma maneira. Então, olha, poxa, de tal hora a tal hora eu não posso fazer nada, porque você está trabalhando. É uma prioridade do seu dia. Com a nossa formação espiritual, irmãos, é a mesma coisa. Não espere ter o tempo ideal. Você tem apenas 30 minutos, consagre esses 30 minutos ao Senhor.
com dedicação. Desligue as distrações, se desconecte das distrações quando você estiver tendo o seu momento com Deus de devoção, de estudo, né? Nós temos algumas pesquisas que apontam que pelo simples fato de você sentar para ler e o seu celular estar no seu campo de visão, você já divide parte da sua atenção para impedir você mesmo de querer mexer no celular, entendeu? Porque como ele está ali, você está aqui lendo, aí de repente você lembra que ele está ali, vem alguma notificação, e aí você fica assim, não, depois eu leio, depois eu pego o celular. Aqui você já está dividindo a sua capacidade de concentração e prejudica a sua imersão no texto bíblico, a sua concentração, prejudica o seu momento diante de Deus. Então, livre das distrações, se você puder sentar numa mesa vazia, só você e o celular e uma luz, quarto apagado, ambiente apagado, esse é o ideal. Procure ter esse momento. Pode ser um canto na sua casa, enfim, no seu quarto. Esse momento é importante que você se distancie das distrações, justamente para que você possa ler com calma, para que você possa meditar, que você possa prosseguir. Por fim, faça anotações pessoais do que você entendeu, você vai registrando os aprendizados, justamente para você colocar em prática a ideia de você transformar o conhecimento em adoração. Olha, como esse conhecimento pode me afetar? Agora que eu entendi que isso é assim, 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 o que isso tem a nos dizer? Como isso tem a nos formar? Se você prestar atenção um pouco nessa aula, ela busca fazer isso. É um objetivo mais formativo, né? De você olhar, poxa, se devemos amar a Deus com todo entendimento, como Cristo nos ensina isso? Beleza, eu vi que Cristo estudou, que ele não era ignorante, que ele aprendeu, que ele cresceu, que ele se desenvolveu. Agora, como isso deve afetar a minha espiritualidade? É entender que eu devo estudar porque eu amo a Cristo, porque eu admiro. Então a gente vai meio que guiando e nos conduzindo e organizando assim. Faça isso escrito, escreva, faça tudo isso com um ambiente de oração diante de Deus, com o coração prostrado diante da cruz, para que o Senhor te direcione, tá? E, por fim, nunca estude sem terminar em oração, né? Eu gosto muito de Romanos ali, o final do capítulo 11, quando Paulo está meio que escrevendo ali sobre a salvação, né? Deus revela para ele como acontece a salvação. Então, o capítulo 11, do 1 ao capítulo 11 ali, ele trata vários assuntos, mas está dentro de um tema maior, né? Quando ele termina o capítulo 11, o que ele faz? Ele faz algo que chama-se de doxologia, que é ir em glória a Deus, né? Ir em louvor a Deus, romper em louvor. Então, ou seja, diante desse conhecimento majestoso de Deus, o apóstolo Paulo, ele não tem outra reação senão glorificar a Deus. Eu vou até abrir aqui para a gente ler. Romanos. Ó. Quão insondável, né, são as riquezas, o conhecimento de Deus. Aqui, ó, cadê? Capítulo 11. Louvor a Deus. Ele diz o seguinte, ó. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe fosse restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Que esse momento aqui seja sempre o fim dos nossos estudos. Nunca terminar sem ir em louvor, em glória, em oração a Deus. Irmãos, isso aqui nos mostra que uma vida que tem uma mente, um entendimento que glorifica a Deus, uma vida espiritual, ela não cresce por acaso, você não tropeça nela. Ela é marcada também por pequenas decisões que nós tomamos no nosso dia. Dia após dia, são pequenas decisões de fidelidade ao Senhor. Então, comecem com o tempo que vocês têm. Seja fiel a Deus nesse pouco, seja fiel no que tem diante de você. Às vezes a gente também mistifica assim, qual que é a vontade de Deus para minha vida? E a gente vai mistificando, e às vezes é muito simples. Começa com aquilo que nós temos. Se você é pai, você tem responsabilidades que Deus colocou na sua vida com seu filho, com a sua esposa. Né? Se você está na escola, se você é filho, é com os seus pais, são com os seus irmãos, são com os seus amigos, é com a tua igreja local, é das suas responsabilidades como cidadão. Está entendendo como tudo isso permeia, né, e orbita a nossa vida? Então a vontade de Deus está muito mais próxima e conhecida, e possível de ser conhecida do que nós imaginamos. Para a gente concluir, irmãos, talvez ao longo de todo esse vídeo, você tenha pensado assim, poxa, eu acho que eu não sou capaz de estudar. Ou talvez eu acho que eu já passei do tempo, acho que eu não tenho tanta facilidade para ler, né? Mas veja, Cristo não disse, olha, amarás o Senhor o teu Deus com todo o teu QI, com toda a tua inteligência, com toda a tua capacidade. Não, ele disse com todo o teu entendimento. O que ele está pressupondo aqui, irmãos? Que Deus não está exigindo de nós
genialidade. Deus não está exigindo de nós as melhores da capacidade. Deus está exigindo de nós fidelidade. Fidelidade com aquilo que Ele nos deu, com aquilo que Ele nos capacitou. Se Deus exige algo de nós, descanse que aquilo que Ele exigiu, Ele vai te capacitar. Deus efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Está em Filipenses isso, né? Ou seja, Deus efetua em nós tanto o querer. Então o desejo, que talvez esse vídeo possa ter gerado em você, de querer conhecer, de amar o Deus com a sua mente, de você amar a Deus com todo o seu entendimento, esse desejo provém de Deus. A capacidade de realizar esse desejo também provém de Deus. A nossa vida inteira provém de Deus, irmão. Isso é algo majestoso. Então nós devemos descansar e crer que podemos fazer tudo aquilo que Deus exige que nós façamos, porque Ele mesmo é o autor de tudo isso, é o autor e consumador da nossa fé, aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Então descanse nisso, irmão. Cada um de nós, dentro das capacidades que nós recebemos de Deus, podemos crescer no conhecimento ao Senhor. Então, irmãos, que pela graça nós possamos oferecer a nossa mente ao Senhor dia após dia, para que possamos glorificá-los com a nossa maneira de pensar e com os nossos estudos. Se você gostou desse vídeo, cara, não se esqueça de se inscrever, curte, comenta, compartilha, deixe as sugestões aí. Hoje foi um primeiro dia aqui, né, um cenário improvisado, muitos erros de gravação, mas eu espero que o resultado final seja bom e que principalmente possa ter te edificado. Um beijo e até a próxima. Ah, acabou! Agora, para editar, nem sei se vai ficar legal, hein?